Muita gente me pergunta aqui no canal sobre dicas de criação, então eu decidi falar sobre um método de como criar melhores histórias ou melhores coisas da sua vida. Fala galera, Tecnologia Pinheiro aqui, e esse vídeo vai fazer um estudo bem superficial, tá? Porque eu não tenho formação na área, mas um estudo sobre psicologia, sobre como que a gente funciona, o nosso cérebro funciona na hora de criar coisas, na hora de usar nossa habilidade cognitiva, tá? Isso é uma coisa que eu recebo no canal direto, perguntando sobre Rafa, como que eu crio melhores histórias, como eu crio histórias sem clichê, como que eu crio melhor, né? Como que eu tenho melhores ideias, como ser mais criativo. E eu já digo de antemão que tem vários jeitos diferentes de ser, tá? Eu já até dei algumas dicas sobre isso em alguns vídeos, mas eu acho que valeria a pena fazer um vídeo só sobre isso, né? Falando sobre dicas de criação. Por isso que hoje eu vou falar sobre o trabalho do Benjamin Bloom, que é um acadêmico, né? Um estudioso sobre nosso cérebro, que falou sobre como que a gente desenvolve as etapas de estudo, de análise, até a gente conseguir criar algo realmente bom, tá? Antes de começar a falar sobre isso, eu queria lembrar vocês a me seguirem nas redes sociais todas, me sigam no Instagram, me sigam no Facebook, me sigam no YouTube se você não é inscrito ainda. E eu tenho Catarse Assinaturas, eu tenho um sistema de assinaturas do Catarse, onde você pode apoiar meu trabalho. Então se você gosta do que eu faço aqui, quer me apoiar financeiramente, considera ser um apoiador, né, um assinante do canal. Tem link na descrição para esse sistema aqui, você ganha conteúdo extra, você vai ter acesso a um grupo do Facebook secreto, a lives especiais pra galera. Então considere, se você gosta do meu trabalho e tem uma graninha pra me dar de Natal, né, de fim de ano, considere ser um assinante do canal. Ainda antes de começar, eu queria lembrar vocês de que eu vou falar sobre métodos de criação, tá? Métodos que você pode usar, você pode estudar para criar melhor. E aí você vai dizer pra mim, não, Rafa, mas eu sou muito bom de criação, eu crio sozinho desde criança, eu sou autodidata, eu tenho dom. Não tem. Tem um vídeo sobre isso já, tá? Link na descrição. Não é dom, tá bom? E tem pessoas com facilidade, mas com facilidade que se você não estudar, não leva a lugar nenhum. Então você precisa estudar. Tem que estudar para criar também, para ser criativo. Artistas estudam. Inclusive, merece até um vídeo sobre isso, né? Sobre como que artistas acham que são artistas e por isso não precisam estudar. E não é verdade, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Vamos falar sobre o Benjamin Bloom, que na verdade é um cara que estudou sobre educação. É um cara que falou sobre educação, sobre como que o nosso cérebro aprende, né? Como que a gente assimila conhecimento. E ele criou a chamada taxonomia dos objetivos educacionais, né? Ele separa em 3 categorias como que a gente aprende coisas. Que tipo de coisa a gente aprende, na verdade? Que seria a educação cognitiva, a emocional e a psicomotora. Pra gente desenhar, né, pra gente fazer quadrinhos, na verdade, a gente sempre usa as 3, mas a gente usa mais a cognitiva e a psicomotora. A emocional é importante também, mas não especificamente para fazer quadrinhos, né? Ela é importante para você conseguir fazer por personagens e ter empatia pelos seus leitores, enfim, várias coisas. Mas para você fazer quadrinhos, você tem que usar o seu método de aprendizado, né? Você tem que aprender de forma cognitiva e psicomotora. Cognitiva porque o seu cérebro tem que fazer raciocínios lógicos e aprender a escrever roteiros coerentes, conclusivos, enfim, coesos. E a psicomotora porque você tem que aprender a, né, usar um lápis ou uma caneta ou uma nanquim, né, uma pincel para você fazer desenhar e, enfim, escrever melhor a parte prática da coisa, né? Não a parte teórica. E se vocês quiserem, eu posso fazer outros vídeos depois falando sobre esses outros domínios de aprendizado. Mas hoje a gente vai falar sobre o cognitivo, né? Sobre como aprender, como entender o que a gente aprende, né? Como usar o nosso cérebro, basicamente. E aí o Bloom criou uma pirâmide, essa pirâmide aqui que vocês estão vendo, que é a pirâmide cognitiva, né? De como que a gente chega ao ápice como é que eu posso dizer? Do uso do cérebro, na verdade, né? Que é a criação, entendeu? Então você tem vários processos, várias etapas que você tem que cumprir até chegar na criação. Eu vou falar aqui da criação narrativa, tá? Mas isso vale para a criação de qualquer coisa. Você é um advogado. Você vai poder criar situações melhores do seu trabalho usando essa mesma lógica. Ou então você é um engenheiro, você é um arquiteto, você é um médico, você é um vendedor de pastel, sei lá, na lojinha da esquina. Você pode usar isso da mesma forma, entendeu? Para você criar novas ideias. Porque ideias não se restringem à arte. Ideias são qualquer coisa. Você pode ter ideias em qualquer tema, em qualquer campo de estudo, tá bom? E essa lógica, essa pirâmide de construção de conhecimento, ela vale para qualquer campo do conhecimento, tá? Só que eu vou falar aqui particularmente da criação de roteiros e de histórias, enfim, criação narrativa. Então vamos lá, a lógica é a seguinte. O Bloom começa falando sobre lembrança. Então a ideia é que você lembre das coisas. Como é que você faz isso? Você lê algo e você tenta lembrar daquilo. É a parte mais básica, tá? E você não tem que fazer nenhum grande esforço. Minha memória é ruim. Só leia mais, entendeu? Não tem muito como você
tem um exercício para você melhorar sua lembrança das coisas. Você precisa estar sempre lendo, estar sempre estudando, estar sempre entrando em contato com novas fontes de conhecimento, porque você tá como se fosse uma malhação, entendeu? Como é que você malha o seu músculo? Você puxa ferro até você meio que ligeiramente machucar o seu músculo para ele ter que se reconstruir e crescer, certo? Mesma coisa vale com o cérebro, então você tem que estar sempre tentando achar novos lugares para você descobrir coisas novas, né? Culturas diferentes, livros diferentes, autores diferentes, para você estar sempre abrindo sua mente e deixando ela maior, sacou? Criando novas sinapses e aprendendo mais, na verdade. Depois disso, você tem que entender o que você leu, porque, como eu falei, porque não é só lembrar, né? Lembrar é decoreba, é aquela coisa da escola que a gente faz. Não. Antes da prova, você leu a matéria, fica gravada na cabeça, você vomita lá na prova e acabou. Isso não é suficiente para você aprender um conteúdo, entendeu? Você precisa realmente entender ele. Como você faz isso? Você tenta estudar aquele conteúdo. Pensa sobre ele. Você acabou de ler, pensa sobre ele, conversa com alguém sobre ele, entendeu? Que é a hora que você tem que te explicar para alguém, a hora que você tem que explicar um conteúdo para alguém, você acaba tendo que concatenar suas ideias de forma lógica na sua cabeça. Isso ajuda você a entender o conhecimento. Então, ensinar te ajuda a aprender. Ensina para sua mãe, pro seu cachorro, que seja, pro YouTube, como eu faço, né? Eu comecei o canal assim, querendo aprender melhor, então eu comecei a ensinar no YouTube para aprender melhor. E olha no que deu, né? Então, entender é um passo diferente de decorar. Depois disso, a ideia é que você aplica esse conhecimento, né? Aplica esse seu entendimento de algum determinado assunto em alguma coisa. Então, praticar, basicamente. Então, se eu estou estudando leitura, estou falando de narrativa, né? Então, eu li textos, né? Li histórias, eu li livros sobre fazer histórias, né? Porque não é só, já falei isso, não é só ler quadrinhos ou ler livros. É ler livros sobre livros, né? Meta-livros, livros sobre como escrever livros, como escrever quadrinhos. Então, pega esse conteúdo todo e tente fazer. Então, você vê um livro legal, né? Que usa, sei lá, um narrador-personagem. Então, tenta escrever uma coisa narrador-personagem. Você viu um quadrinho mudo. Tenta fazer um quadrinho mudo. Então, tenta aplicar esse conhecimento. Você vai entender melhor o seu conhecimento quando você tenta aplicar. Isso é fato. Você vai perceber isso rapidinho. Então, você aprende, decora aquele conhecimento, tenta pensar naquele conhecimento, estudar aquilo, tentar aplicar aquele conhecimento, e quando você aplicar, você vai claramente ter um feedback, porque você aplicando o conhecimento, você vai entender melhor, entendendo melhor, você vai decorar melhor. Então, cada nova etapa fortalece a anterior. Depois que você conseguiu aplicar aquele conhecimento, escrever uma história, escrever um quadrinho, escrever um texto, escrever um roteiro, o que quer que seja. Agora vem a parte difícil, porque a maioria das pessoas para aí, né? É aquele efeito Dunning-Kruger, já falei várias vezes sobre isso no canal, tem link aqui também. Mas a galera para no terceiro passo, né? Tipo, eu estudei, pensei sobre isso, fiz e acabou. Só que não acabou. Porque a hora que você faz, vai ficar uma bosta, porque você nunca fez isso antes, você fez muito pouco, você não analisou aquilo ainda. Então, o próximo passo é você pegar aquela sua obra e dissecar ela, é olhar pra ela, o que eu fiz de errado, né? O que tá ruim aqui, o que tá bom? Pega a sua obra e compara com obras que já existem e fala, putz, aqui ele fez melhor do que eu, aqui eu fui melhor do que ele, né? Então essa autocrítica, essa análise do seu conteúdo é muito importante, entender o que funciona e o que não funciona, tá? Isso é muito difícil, gente. Então parece fácil, parece que essa crítico de arte, críticas em geral, né, mídia especializados, caralho, só dá uma opinião. Tem gente que só dá opinião de fato, mas a galera séria, ela realmente estuda pra fazer aquilo. Então, reparem que o Dissecando Quadrinhos que eu faço aqui, né, que é uma análise do que eu faço, ela é uma etapa que vem depois da criação, sacou? Então, dissecar quadrinho não é uma coisa fácil de fazer, é difícil de fazer. É mais difícil do que você entender a história, é mais difícil do que você aplicar o conhecimento que você estudou num próprio conteúdo. Então, dissecar é difícil, dá trabalho. E você tem que ir, de novo, ir e voltar, porque a hora que você avalia aquilo, você pensa, então eu fiz isso aqui de errado. Qual é a solução? É eu voltar e fazer de novo, ou fazer outra história, melhorando aquele ponto que eu errei. E aí você, fazendo outra história, você vai reforçar o que você entendeu, vai reforçar o que você lembrou. Então, de novo, cada nova etapa reforça a anterior, né? Então você primeiro aprende, né, decora, depois você entende aquilo, conversa com pessoas, tenta escrever sobre aquilo, depois você aplica aquele conhecimento escrevendo um conteúdo, né, fazendo de fato um quadrinho ou uma história, depois você tenta analisar aquele conteúdo, né, estudar como ele foi feito e ver os erros e acertos, né, para melhorar o seu trabalho. Depois disso você vai avaliar trabalhos. E quando eu digo avaliar, não é só o seu, não é analisar o seu, é avaliar o dos outros também. Então a ideia aqui é você tentar avaliar o trabalho dos outros e o seu e realmente estabelecer critérios. Isso é muito mais difícil do que parece, porque critérios que eu digo não é tipo, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso aqui é bom porque ele usou tal método. Isso aqui é ruim porque esse recurso que ele usou está errado. Errado é péssimo, né? Porque esse recurso que ele usou não funciona nesse contexto. Então é você estudar a ponto de conseguir criticar com argumentos lógicos. De novo, é o que eu faço, ou tento fazer pelo menos, no Dissecando Quadrinhos. E isso é muito mais difícil do que parece. Porque você dizer, eu não gostei, ou eu gostei, é mole.
né? O difícil é você dizer por que você não gostou. Então, às vezes eu vejo um aluno meu, né, que faz um desenho e fala, nossa, que bom esse desenho que eu fiz, adorei. E eu falo pra ele, pô, tá legal mesmo. Por que tá legal? E o cara trava. Ele não sabe dizer o porquê que tá bom, entendeu? Então, às vezes as pessoas conseguem fazer coisas boas, mas não conseguem avaliar o quão boas elas são, ou entender o que tá bom ou o que tá ruim, sacou? E de novo, é mais um teto que o nego para, né? A galera para aí, porque o cara consegue fazer coisas boas, e aí para ali, acha que, não, tá bonito já, parei de estudar, parei de entender, e o cara vai travar ali. Então não é só porque tá bom o seu trabalho que você vai parar de estudar. Continue estudando, analisando, interpretando e avaliando o seu trabalho e o dos outros, pra de fato chegar ao próximo nível, ao nível máximo, né? Que é a criação. A hora que você consegue ter esse domínio de todos esses aspectos que eu falei, né? De lembrar, entender, aplicar, analisar e avaliar, você finalmente consegue criar coisas realmente eficientes, realmente funcionais, que são boas de verdade, né? E você vai falar pra mim, ah, Rafa, mas eu não tenho nada disso e eu crio. Ok, é bom o que você cria? Pode até ser, mas vai ser melhor se você usar um método como esse, entendeu? Você vai dizer, ah não, mas eu comecei já fazendo análise, eu nunca fiquei decorando coisa e depois estudando aquela coisa. Cara, você pode ter feito isso sem pensar, porque você não precisa necessariamente usar esse método, né? Usar essa pirâmide de uma forma racional e lógica. Você pode ter feito isso naturalmente, sem perceber, entendeu? Esse é o caminho que leva à criação. Você vai passar por ele, inevitavelmente, mas não necessariamente você vai passar por ele pensando que está passando por ele, entendeu? Eu posso começar a pensar sobre isso e pensar que estou estudando já na análise, porque o resto das etapas eu fiz inconscientemente, mas você fez, entendeu? E é isso que acontece, as pessoas fazem sem perceber. Você não precisa necessariamente pensar. Nem todo mundo que produz quadrinho é um acadêmico de quadrinho, né? Mas o acadêmico estuda o que o cara tá fazendo e não sabe o que tá fazendo, sacou? Então se você tá tendo dificuldade em criar, usar um método desse conscientemente pode te ajudar, sacou? E notem uma coisa, a qualidade do trabalho que você tem que fazer, né? Do início, né? Da base da pirâmide até o topo, ela aumenta em complexidade. Então, o que é exigido de você na base da pirâmide é mais simples. O que é exigido de você na parte superior da pirâmide é mais complexo. Assim como o que está na parte de baixo é mais concreto, né? Então, só decorar. É lógico, é fácil de entender o que quer fazer. Decorar é fácil de entender isso. Mas, conforme vai subir na pirâmide, vai ficando mais abstrato o que eu quero que você faça, né? Então, criar algo é muito mais abstrato do que decorar algo. Então, subir na pirâmide não é só subir em complexidade, é subir em nível de abstração também. Então, é difícil, tá, gente? Fazer isso, usar essa pirâmide para você melhorar o seu trabalho não é fácil, não é simples de fazer, mas é um método realmente eficaz para você tentar trabalhar, melhorar seu desenho, seu trabalho, sua escrita, enfim, o que é que você faça da sua vida. E aí você vai desligar esse vídeo e falar, nossa, que legal, vou fazer isso. Tenta por 2 dias e desiste. Não é assim que funciona, esse é o tipo de coisa, é o tipo de método que vai levar meses para você fazer, tá? São meses em cada etapa. Entendeu? Eu recomendo você fazer as 2 primeiras juntas, né? Tipo, tentar decorar e tentar conversar sobre isso, entender aquele conteúdo junto. A partir daí, a aplicação é um feedback, você vai e volta. Então, você tenta aplicar e aí volta pra entender. Tenta aplicar, volta e faz umas 3 vezes isso. Aí você passa pro próximo, analisa. Aí você analisa, aplica, entende. E vai e volta. E vai indo e voltando, entendeu? É um processo que leva meses, gente. Meses. Então, não pense que você vai ver esse vídeo e falar, nossa, agora eu serei um ótimo quadrinista. Não, vai estudar, entendeu? Demora, leva realmente tempo. Se você não tem paciência para estudar, para gastar uns meses aí, talvez anos, passando por esse processo da pirâmide todo e melhorando seu trabalho, você não vai ser o melhor profissional. Sinto muito. E enfim, para finalizar, eu queria lembrar vocês de que isso aqui é um método, tá? É um jeito que um cara específico, que foi o Benjamin Bloom, resolveu de categorizar, criar uma lógica para o aprendizado, tá? Existem outras pessoas que dissertaram sobre isso também, com outros métodos, outras formas. É que eu acho esse muito eficiente, ele é muito bom, ele funciona pra mim, tá? E de novo, pessoas podem fazer esse método de forma automática, sem pensar nele. Você não precisa necessariamente pensar que está fazendo a pirâmide do Bloom, a taxonomia do Bloom, para melhorar o seu trabalho, tá? Você pode fazer isso de forma automática, intuitiva e funciona também, tá bom? Não é regra, você não precisa seguir a pirâmide para ser um bom profissional, tá bom? Mas se você tá com dúvidas em como ser um melhor profissional, a pirâmide vai te ajudar. Essa é a moral da história, tá bom? Então é isso, gente. Vocês conheciam a taxonomia do Bloom? Se sim, comentários. Se não, comentários também para me dizer por que não, onde vocês descobriram, enfim. Comentem comigo, engajem, conversem, vamos trocar ideia. Vocês conhecem outra forma de você melhorar a criatividade, de você melhorar a sua criação? Comentários também, botem links. Eu quero estudar também, quero estudar mais. Assim, é sempre bom, né? O canal é feito para isso, é feito pro debate, feito pra gente conhecer mais sobre coisas. Então, tamo junto. E é isso, gente. Se vocês quiserem também os vídeos sobre os outros domínios, né? Sobre o domínio psicomotor e o domínio emocional, eu posso fazer também, tá bom? Então, é isso, gente. Cuide muito, já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!